Eu estou usando um gráfico aqui onde eu projetei, na minha opinião, né, aquele que vai ser um movimento parecido do segundo semestre, porque eu acredito que o Bitcoin, quando ele entra ele está numa tendência de alta de longo prazo, ele faz esse comportamento. Geralmente ele limpa o mercado vendedor e aí ele anda lateralmente por uns 2 a 5 meses e lá para frente ele geralmente estoura novamente quando ele começa a ter aquela assimetria entre oferta e demanda, porque o Bitcoin ele tem uma oferta sempre muito mais, vamos dizer assim, não é deflacionária, mas ela tem uma inflação que vai caindo ao longo do tempo, né? E praticamente o Uhum. preço do Bitcoin ele não consegue se manter por muito tempo em lateralidade. Às vezes, muito tempo para algumas pessoas tipo 2 meses é muito tempo. Às vezes, eu acho que bastante tempo seria tipo mais de um ano de lateralidade, mas geralmente o Bitcoin ele tende a fazer lateralidades e acumulações durante 2 meses, de 2 a logo depois das grandes correções, que nem essa recente que nós tivemos, né? Ele faz Uhum. aquela limpada no mercado e essa projeção que eu fiz aqui, ela foi com base, na verdade, ela é uma cópia desse padrão aqui, desse período aqui, onde nós tivemos um longo período de acumulação. Então a gente está embaixo da média de 8 ainda. A princípio, no meu setup, eu utilizo, né, como tendência de baixa. Toda vez que ele está abaixo da média de 8, eu gosto de falar para o pessoal que é tendência de baixa. Sim. E a minha expectativa sempre é formação de um pivô de alta acima dessa média de 8, quando ela começar a sair de andar de lado e começar a apontar para cima novamente, né? Principalmente Uhum. acompanhado de afastamento do preço em relação a essa média. Então, quanto Uhum. maior afastamento, geralmente tende a ser maior, mais forte a tendência, digamos assim, pelo menos o impulso, né? Então, eu tô com a expectativa que daqui 1 ou 2 meses, assim como aconteceu no outro ciclo do Bitcoin, do halving, pós-halving, eu acredito que ele pode retomar aí tendência de alta até o final do ano ali, a gente bater até o bloco 147. Eu falo pessoal aqui, bloco 147 é o bloco que vai ser minerado em 24 de janeiro de 2022, então até esse bloco, historicamente falando, e é lógico que é uma estatística muito pequena, com pouco tempo histórico, porque nós tivemos só 3 halvings até agora, a gente pode ter o Bitcoin chegando no seu topo em 140 ou 120 mil dólares por unidade. Essa é a minha expectativa ainda. O mercado, ele anda com esse padrão aqui. Na direção da tendência, ele faz 5 movimentos. E aí, na Sobe. contra-tendência, ele faz mais 3. E aí, Isso. depois, ele volta e faz esse mesmo padrão. E ele faz isso com escalas menores também, dentro desses fractais maiores. Então, ele faz fractal 5,3 pequeno, dentro de fractal 5,3 maior, e Uhum. ele faz pequenininho aqui também, a mesma coisa, e se quando você conta o número de ondas que a gente tem no fractal 5,3, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aí, de Uhum. repente, depois de 8 ondas, o que acontece? Ele decide de retomar a tendência de alta ou de se reverter. E por isso, o seu média de 8 semanal é tão importante. Sim. Então, quando chega em 8, tá na hora de tomar decisão. A gente está falando média áurea, né? Média áurea é um Sim. número, né? 1,618, e é o inverso, que é 0,618. Isso. Isso. Aí, o que é 5 dividido por 3? 5 dividido por 3. 1,6. E o que é 3 dividido por 5? 0,6. Então, esse fractal 5,3 é que mais simplesmente, mais eficientemente representa a média áurea. Então, é muito poderoso isso, muito poderoso. Então, a gente utiliza isso também no nosso trade system aqui. Aliás, olha só, vamos colocar Bitcoin aqui na tela, colocar um gráfico diário e voltar aqui atrás e fazer uma coisa muito interessante, muito interessante. Tá vendo essa linha aqui? Essa é o nosso MIMA. MIMA quer dizer Mirror Image Moving Average. É um indicador particular nosso FICUB, né? Uhum. Mas isso é um gráfico diário. Depois a gente coloca 34, 144 e 610.
o que representa isso aqui? Para a gente, essa linha 8, ele representa o próprio preço suavizado. Sim. E aqui, 34 representa a primeira tendência. Quer dizer, eu consigo entender que o preço realmente está tomando uma decisão. Com esse 34. 144 é a segunda tendência e 610 é a terceira tendência. O que acontece quando eu tenho o preço subindo, eu tenho primeira tendência subindo, eu tenho segunda tendência subindo e tenho a terceira tendência subindo? Todas as expectativas são de cima. E aí, o preço forma uma baita de uma tendência de alta. E quando ele volta aqui para tocar nos 34 aqui no diário, aí ele volta a subir. Na verdade, nesse caso, o seu semanal 8, que é 56 diário, era um pouquinho mais preciso. Ele tocava perfeitamente nessa linha e voltava a subir. Mas olha o que acontece agora quando o preço começa a cair abaixo desse 34 aqui. Aí ele vai costurando, como você falou. E a gente entende que aqui é o início, talvez, de um onda 3 para baixo. E o interessante é quando o preço cai, ele vai para os próximos linhas no gráfico. Então, quando ele sai do azul, ele vai para o dourado. Se ele ficar abaixo do dourado, ele vai para o prateado. E por isso eu estou ainda com um pouco um pé atrás, que quem sabe que a turma do Wyckoff não vai estar certo de a gente fazer algo assim rapidinho para pegar todo mundo, aí voltar e fazer essa construção que você está pensando, para depois lançar esse novo movimento, né? Sim, exatamente. Exatamente. A questão toda assim, ali em uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, tu foca mais na análise técnica, né? Tu chega a usar volume também como alguma referência ou não? Ou tu não usa, ou tu descarta o volume? Nossos indicadores de preço não consideram volume, mas eu acho que volume é muito importante quando a gente consegue ver a troca de mão, né, entre os compradores e vendedores, particularmente quando a gente tem o evento de capitulação. Aí os baleias estão lá falando, pô, cara, pode vir. Aí fica absorvendo. Muito interessante essa questão de volume forte em topos de fundos importantes, né? Exato. Eu acho. Olha outra coisa para mostrar aqui, com separação fiel cubo, a gente entende sempre quais são os alvos. Então, quando, por exemplo, eu tenho duas linhas azuis aqui, o preço vai para o primeiro, isso é 80% do tempo, ele vai para o primeiro, e aí, uns 50% do tempo, ele vai para o segundo. E viu como ele saiu daqui com duas linhas, quer dizer, quando ele perdeu essa azul, a ideia era chegar nessa. Ele foi lá na mosca, né? Sim, ele foi perfeito dessa linha média azul para a linha inferior, né? Exatamente. É como se fosse, sabe que é tudo natural, né, Augusto? Você olha, por exemplo, um átomo, lembra, assim, coisa chata de química, etc., de aprendeu que átomo, ele tem os elétrons, e nos elétrons, eles têm níveis de energia distintos. Quer dizer, um elétron, ele não fica bobeando entre os níveis, ele vai para um, vai para outro. Mesma coisa no gráfico. O mercado gosta de chegar a pontos no gráfico onde ele toma decisão, e esses são baseados na média áurea, né, o fiel cubo, e também em relação ao retorno-risco. Então, quando cai de uma linha, vai para o próximo. E a gente consegue ver isso, antecipar isso. Por exemplo, a gente está aqui costurando, para utilizar a sua termo aí, né? Está costurando aqui o nosso suporte 305. Exato. E se aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu tenho uma evidência que ele quer subir um pouco, né? Tá vendo essa linha aqui? Manda um alvo aqui em cima. Porém, se ele perder essa linha aqui, ele vem aqui embaixo, então ele está num ponto chato aqui, onde ele vai ter que tomar decisão. Abaixo dessa linha vermelha, ele vem para essa linha vermelha. Acima dessa linha roxa, ele vai para essa linha roxa. Então, a gente entende que tem resistências aqui, que tem resistências importantes aqui em cima e suporte importantes aqui embaixo, e o preço está bem no meio,
andando de lado. Então, não tem relação retorno-risco aqui. Realmente é meio chatinho. A Agora, só uma probabilidade coisa. é 50% cair, 50% subir. Nesse ponto, é exatamente isso. Por isso, a gente está bem leve no momento. Porém, eu vejo no curto prazo algumas coisas interessantes de a gente começar a apostar talvez um pouco mais nas compras. Agora, depois que eu vi a sua avaliação de uns 2 meses andando de lado, pode ser que a gente, assim, ainda fica um pouco mais quieto, porque operar na consolidação é terrível, né? Sabe Não, dessa história. operar na consolidação é pedir para quebrar a conta, principalmente É, quem é day exatamente. trader, né? Quem é day trader, meu Deus do céu. Hum, Historicamente falando, né, o Bitcoin, como esses dados in-chain, né, ou seja, como a blockchain ela registra todas as movimentações de diferentes carteiras e cada carteira tem o peso e tem idade, então tem carteiras novas e tem carteiras antigas. Eles conseguem registrar tudo, né? Então a gente consegue localizar possíveis topos e também possíveis fundos nesse gráfico, onde mostra realizações gigantes de lucro ou realizações muito grandes de prejuízo no caso de derramamento. Então, lindo. quando é lindo demais. E aí, quando a gente tem, por exemplo, o Covid, né? O Covid até então ele tinha sido batido o recorde de realização de prejuízo de todos os participantes do mercado de criptomoedas, principalmente os holders de Bitcoin, e ele bateu exatamente no valor de 1.387 bilhões em realização de prejuízo, né? Logo Uhum. depois a gente teve aquela esticada de alta, então, né? Nós tivemos algumas pequenas realizações de prejuízo. Só que veja que nos últimos dias aqui, ó, e isso depois eu vou mostrar para ti no volume também. Ele quebrou o recorde do Covid nesse dia aqui, que foi dia 19 de maio. Ele quebrou o recorde de passada de mãos, ou seja, aqui as carteiras antigas começaram a absorver lentamente todos os bitcoins da realização de prejuízo dessas pessoas que estavam desesperadas, que são às vezes baleias novas, ou seja, pessoas que têm muito poder de compra, mas que estão há pouco tempo no mercado de criptomoedas e decidiram realizar prejuízo com mãos fortes. E logo em seguida, no dia 25 de junho, então, semana passada, faz umas 2 semanas, nós tivemos a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin. Então, Hum, quando eu vi isso, né, e aliado a outros dados, por exemplo, vendo a quantidade de carteiras, por exemplo, se a gente pegar aqui a Look into Bitcoin, a gente vai ter um outro que também é in-chain, né, também ele coleta dados de movimentações. Eu vou pegar aqui essa movimentação aqui, ó, do pessoal que tem mais de 1.000 bitcoins, ó. Carteiras que possuem mais de 1.000 bitcoins. Mas o que acontece? Quando nós temos essa grande queda, né? Nós temos geralmente um pouquinho de elevação. Ela estava subindo aqui, então, um pouquinho. Aqui ele informa com um dia de atraso, tá? Então não sabemos exatamente o que, por exemplo, o pessoal que tem mais de 1.000 bitcoins na carteira está exatamente fazendo. Mas por enquanto estão derramando, digamos, deixando o mercado um pouco mais líquido, tá? Então uhum. a gente ainda tem, em algum momento, a gente vai chegar em algum momento onde essas carteiras voltarão a começar a comprar e a tendência mestra, aquela tendência primária que tu falou, né? Aquela tendência primária volta a subir, tá? Ela acompanha bem, né? E aí tem um detalhe muito importante também. Aqui no volume, eu gosto de usar o volume. Eu até não usava mais o volume também, aí eu voltei a usar Uhum. ultimamente. Porque se tu pegar aqui bônus semanal, e tu começar a marcar todos os maiores volumes, né? Tu vai identificar topos e fundos do Bitcoin. Sim. Uhum. Né? Foram regiões onde tivemos uma grande briga, né? Entre o touros e ursos, no caso, né? Exatamente Ou isso. troca de mãos. Né? Uhum. Então, os fundos que eu mais gosto de enxergar são aqueles em que a barra de volume vendedor e a de comprador do dia seguinte, elas são quase idênticas, quase o mesmo tamanho, quase o mesmo volume, né? E aqui ainda não tivemos o volume assim equilibrado. Aqui nós tivemos, nesse dia 25, né? Aí o Uhum. que eu olhei assim, eu tava vendo o gráfico diário, o gráfico semanal, aliás, e eu vi esse fundo duplo aqui, né? Com uma bela sombra de compra. E agora o que eu ficaria preocupado, por exemplo, se. Não preocupado, porque eu fico feliz se o Bitcoin cair, tá? Mas assim, porque eu compro Eu mais também. barato, né? Mas eu ficaria, vamos dizer assim, mais atento
se essa semana a gente fechar abaixo dessa linha aqui, dessa última barra. Por quê? Porque para mim isso aqui é uma barra que eu chamo barra iguana vermelha, que é uma barra de assim, o mercado tentou fazer todo o esforço, os ursos despejaram de todas as maneiras, só que os bois foram tão fortes, né, que eles absorveram todo o derramamento aqui. Então ele produz essa vela, essa cauda gigante, né? E aí logo em seguida nós tivemos um doji em definição positivo. E aí o que acontece? Se essa barra aqui não perder, ou seja, se o Bitcoin não perder essa semana, ele vai aumentar em muito a probabilidade de continuar para vir buscar essa média de 8 aqui, que está vindo descendo aqui, né? Total sentido. E aí para mim isso aqui é o quê? Por exemplo, eu pego fundo mais baixo, fundo mais alto, para mim isso aqui é um fundo, né? Semanal. E aí essa barra aqui é o que a barra seria essa semana que a gente está vivendo, que seria a semana dos ursos tentar conquistar território novamente. Mas o que eu estou vendo é que eles estão apanhando, eles não estão conseguindo conquistar. E toda vez que ele ameaça uma queda, que nem a barra de ontem, né? Nós tivemos uma barra de ontem vermelha que todo mundo falou em queda. Muita gente na alavancagem, que está otimista com a queda, digamos assim, eles colocam operações e colocam o liquid deles aqui, ó. Ou seja, eles pegam o empréstimo, né? E colocam a margem para serem tomados de volta o empréstimo, ou seja, para eles quebrar a conta, eles colocam aqui. E aí, quando ele toca, ele sai desse triângulo que ele se forma, né? Porque isso aqui, na verdade, é uma acumulação, né? Vai ter um short squeeze aí. Exatamente. Então, se os boizinhos conseguirem empurrar aqui, nós podemos fechar essa semana ainda com um semanal consecutivo de alta. Então, assim, eu estou um pouco mais bullish do que bearish hoje em dia, apesar da probabilidade de ser exatamente 50%, né? Mas ainda acredito que a gente vai ficar travado, porque eu gosto muito de um indicador que se chama RSI, né? O Índice de Força Relativa, que é um dos únicos indicadores que eu utilizo hoje em dia. Eu quase não utilizo indicador, mas esse é o único. Só para facilitar um pouco, né? Então, o que eu gosto? Eu boto assim, quando ele está costurando a região 50 do RSI, ou seja, essa linha aqui amarela, vou botar assim, ou colocar um pouco mais grossa aqui. Quando o índice de força relativa ele fica costurando aqui dentro, nós estamos em acumulação, 50% de chance de subir ou cair. Sempre, quando ele está nessa região. Quando o preço fica abaixo dessa linha 40, nós estamos com forte tendência de baixa. E quando nós ultrapassamos essa linha, nós estamos com forte tendência de alta. Olha, então, eu quero te dar parabéns, viu, cara, porque você é um dos primeiros pessoas que eu conheço, né, que utiliza IFR, RSI, né, IFR, da forma correta, dizendo que quando está acima, aí é tendência, e quando está abaixo é tendência. As pessoas acham que não, caiu abaixo de 30, agora é sobrevendido. Na tendência não existe isso, né? Na tendência não existe isso, porque ele pode ficar meses sobrevendido e tendência Sabia que eu poderia confiar em você, cara. Exatamente. Aí o que acontece? Eu acho que eu sou um dos primeiros brasileiros do mercado cripto. Acho que o primeiro brasileiro do mercado cripto, sim, porque eu não lembro de ver outro canal ensinar RSI decente, que o RSI é isso. Só que, engraçado, né? Quando eu aprendi o RSI de outros autores, eu também aprendi errado. Eu também aprendi, por exemplo, vende aqui e compra aqui. É errado essa interpretação. É errado demais. Aí, com a observação técnica ao longo dos 5 anos, né? Eu comecei a observar, não, eu estou percebendo, quando o mercado está com 50%, quando o mercado vira uma moeda de dois lados, né? Ou cara ou coroa, ele fica no RSI travado em 50. Quando ele se afasta dos 50, ele começa a aumentar um pouquinho a probabilidade de baixa. E quando ele se afasta das 50 para cima, ele começa a ter uma probabilidade um pouquinho maior de alta. E aí, quando ele passa os 60, aí é forte tendência de alta. Aí tem uma dica para você, Augusto, que a gente pode modificar um pouquinho o seu RSI, né? Que o brasileiro chama IFR. A gente bota mais um fractal lá para você poder, assim, também identificar o que está acontecendo com o fractal médio, grande. É muito interessante ver, você consegue ver nitidamente, com tendência à consolidação, com 3 linhas, em vez de só uma. E quem sabe aqui, quando tiver um pouco de tempo, eu te mostro como fazer isso. Perfeito. É muito bonito. Na verdade, qualquer indicador serve muito bem, sendo que a gente utilize
da forma consistente e para identificar o quê? Tendência à consolidação. Agora, a sua explicação muito interessante, você também utilizou vários termos que eu considero importantíssimos, né? Fundos mais altos, por exemplo, né? Um novo topo consecutivo. Essas são as definições de topos e fundos ascendentes, tendência, consolidação. O interessante é que quando você olha para um candle, eu prefiro entrar naquele candle, dividir esse candle em 300 candles pequenininhos, para ver o que está acontecendo com a tendência, com um pouquinho mais resolução, mas a interpretação é igual, né? Ou a gente está em consolidação, ou a gente está em tendência. Você faz favor para mim, bota de novo aquele diagrama de Wyckoff, o que é o padrão de acumulação e distribuição. Que mostrar isso, eu queria mostrar para todo mundo uma coisa aqui no Ficube que ajuda a gente demais de entender que o preço está prestes de subir ou prestes de cair, utilizando esse mesmo conceito. A gente entende que o mercado só tem dois comportamentos. E aí, quando ele está em tendência, a nossa definição de tendência de alta é simplesmente topos e fundos ascendentes, assim. E tendência de baixa, topos e fundos descendentes, assim, né? O que a gente descobriu com o Ficube? Para acreditar na continuação da tendência, a gente precisa mais combustível. Cada vez, a gente tem que chamar compradores maiores. Vamos supor, cara, começa o movimento no gráfico de 1 minuto. O cara que está no 1 minuto, ele vê um setup dele e começa a comprar. Mas o cara de 4 minutos ainda não. Só que se continuar a tendência, o cara de 4 minutos fala, tá bonito para mim, eu quero comprar também. Aí 1 e 4 compram juntos, aí ele sobe mais. Aí chega no 15 minutos, o cara com perspectiva maior ainda, ele fala, nossa, eu quero comprar também. Aí sobe mais. E cada vez que a gente chama um fractal maior, eles dão combustível para a tendência continuar. Então, o que a gente percebe no gráfico? Se eu vou subir, eu tenho que ter um combustível aqui. Só que, para continuar subindo, eu preciso ter mais combustível aqui, mais combustível aqui, mais combustível aqui. Mas quando eu percebo no gráfico que não tem como ter mais combustível aqui, quer dizer, eu não tenho esse quinta aqui. Eu tenho o mesmo combustível do que anteriormente, eu não tenho mais combustível. Acabou gasolina, não tem posto de gasolina. O que o preço faz? Ele entra na consolidação. E aí a gente começa a ver agora combustível aparecendo nesse lado aqui. E um exemplo prático disso é o próprio Bitcoin. Deixa eu colocar ele no gráfico de 120 mil. O Bitcoin é perfeito, ele é perfeito. Ele mostrou exatamente isso. Super, no gráfico diário. É muito elegante e super fácil de entender. Olha aqui quando o Bitcoin começou a se reverter lá atrás. Aqui no topo, a gente já percebeu que ele estava com dificuldades, porque ele estava começando a pegar resistências importantes aqui, 144. Aqui no topo, ele já estava com 305. Ele estava subindo com mais resistência. Então, a gente falou, peraí, a gente está subindo com mais resistência do que anteriormente. Aí, aquelas linhas Ficube, né? Você tem 2 linhas aqui, olha quais são os alvos. A gente entendeu e alertou todo mundo, tá? Cuidado que a gente pode voltar, tem 50% de chance de voltar para 35 mil. Todo mundo falou assim, você tá louco, cara? Não vai fazer isso. Mas tem 70% de chance de chegar na primeira linha, e foi. Depois, ele ganhou combustível na subida, mas quando ele chegou aqui em cima, olha só, ele tinha 610 aqui, agora ele tinha mais combustível aqui em cima do que atrás, e aí abriu mais alvos ainda. Então, isso mostra essa questão. Cara, está ganhando mais combustível? Sim ou não? Se a resposta é sim, cara, é uma nova tendência, uma forte queda, e essa separação fiel cubo, baseada no fractal 5.3, ele liga perfeitamente os alvos. Olha que coisa bonita aqui. Primeiro alvo aqui, mas pode chegar aqui. Essa linha aqui é a assa. Aí ele chegou aqui, caiu abaixo e quase chegou.
Agora, eu concordo com você, cara, vai ser muito difícil ele cair muito mais. Aliás, ele chegou. Ele chegou aqui, né? É porque o Chegou. combustível dele tá bem difícil de ter muito vendedor ainda no mercado. Mas olha o que está acontecendo aqui. Ele está começando a ganhar combustível de novo para cima, mas ele também tem combustível enorme aqui na venda. E a gente Exato, sabe que isso quer dizer o quê? Consolidação. E exatamente. quando a gente percebe que ele está começando a ganhar mais combustível, por exemplo, um call recente que a gente fez, qual foi mesmo? Cara, eu estou vendo o aplicativo, deixa eu dar uma olhada aqui. Esse é o aplicativo Ficuri, recomendações de criptoativos no curto prazo. A gente tem o CAMIDE atualmente e a gente Commodities. encerrou Synthetix, né? Foi assim, Sim, uma a operação de CNX, dois nossa, dias, 53, né? Por cento. Mas olha o que Synthetix fez aqui. Isso aqui se SNX, né? aplica em qualquer tempo gráfico. SNXUSD. Olha que coisa bonita aqui no processo de construir uma base aqui. A gente foi para o gráfico de 30 minutos. E o mesmo aconteceu, o mesmo processo aconteceu, só que no sentido oposto. Olha que coisa bonita aqui. A gente está Sim. caindo, começando com suporte 72, aí suporte 144. E Nossa, aí, essa é a SNX M30, né? isso, Minuto 30. 30 minutos. Isso aqui é fractal, quer dizer, cara, isso pode aparecer no gráfico semanal, no gráfico diário, pode ser para cima, pode ser para baixo. E a gente viu um exemplo de Bitcoin, deu sinal lá no topo de venda, e olha a mesma coisa acontecendo aqui: 144, 305, 610, e olha fora. Põe o mouse aqui, aonde foi o preço? Então, a gente pegou aqui no rompimento, né, 7,20, 7,70, e aí fomos lá e já falamos para todo mundo, cara, já pode começar a sair perto de 12,50, porque não vai romper essa resistência tão simples Tão fácil. assim. Bom, eu quero te aproveitar para trazer a parte do Ethereum, que é o título do nosso vídeo hoje. O Ethereum Uhum. vai receber uma importante atualização essa semana, pessoal, que é o London Fork, né? Que é a atualização que o Ethereum, que até animou a JP Morgan, que vai trazer, ela é um soft fork, onde todos os mineradores terão que aceitar essa condição, ou acho que 90% dos mineradores, eu não lembro como é que é na comunidade do Ethereum, eu sei que no Bitcoin qualquer soft fork tem que ter aprovação de 90% dos mineradores, no Ethereum eu não tenho certeza. E, pessoal, já vai sair a data, já saiu a data da atualização, 4 de agosto desse ano. E geralmente essa é uma atualização bastante importante para a migração do Ethereum 1.0 para o 2.0, porque o Ethereum 1.0 ele é igual ao Bitcoin, ao sistema de mineração, Bo. Ele é através de que é lançado um desafio na rede pelo Ethereum Core lá, e ele precisa, os mineradores ou as máquinas que os mineradores fornecem precisa validar aquele bloco através da realização de uma série de um desafio matemático complexo que vai se ajustando sozinho ao longo do tempo. Se tem muita máquina poderosa conseguindo validar os blocos muito rapidamente, depois de um certo período de tempo, o software core lá ele muda um pouco e reajusta a dificuldade, fazendo com que esse mecanismo ele seja um mecanismo que torna esse ativo completamente livre e simplesmente vivo. Então ele vai se ajustando conforme a necessidade da rede. Uhum. Acontece que o Ethereum, por ser um sistema de programação mundial, onde qualquer pessoa pode desenvolver aplicativos descentralizados, eles viram que ele não poderia ter esse sistema de mineração igual ao do Bitcoin. Eles tiveram que trocar para um outro sistema, que é o sistema Proof of Stake, onde ele pega a prova de participação para fornecer esses dados, coletar esses dados de desafio matemático e conseguirem validar os blocos, né? Então ele é um sistema parecido com o da Cardano, até mesmo igual ao da Cardano, só que com um pouquinho de regras diferentes, né? Um é hold de 32 etéreos, o outro é hold de a partir de 20 ADAs. E aí esse sistema novo de mineração, uma das coisas mais importantes, vai acontecer com esse London Fork.
Ou seja, quando nós temos esse tipo de notícia especulativa, isso traz muita gente para o mercado novamente, cripto, e ele movimenta uma demanda compradora, né? Porque o pessoal, ou seja, eu gosto de usar bastante os fundamentos das atualizações, porque eles trazem aquela demanda compradora que precisa, que é aquele pequena faísca para que aquele triângulo simétrico nosso no gráfico decida para uma direção. Então, para mim, para o triângulo simétrico decidir para cima, bastava essa informação dessa data específica, porque a partir desse mês antes, eu acredito que mais e mais investidores institucionais vão começar a estocar Ethereum, porque com essa atualização o Ethereum vai se tornar tão escasso quanto o Bitcoin. Então ele vai ter as transações mais baixas, resolvendo o problema de escalabilidade temporário, e vai ter mais demanda por esse ativo. E aí, esse passo que está acontecendo, ele é extremamente importante. Nós estamos vivendo história, na verdade. Nós estamos vivendo história. Nós estamos vivendo a história do Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mundo, em comunidade, em pessoas, em institucional também. Vários institucionais estão estocando Ethereum. E a gente está vivendo exatamente esse acontecimento que vai, na minha opinião, elevar o preço do Ethereum para $10 mil por unidade. Porque como ele vai se tornar muito escasso, logicamente, quem tiver maior hold vai se beneficiar com isso, né? Então, eu acredito que vai ter uma corrida aí pelo Ethereum. E aí, então, até eu queria que tu colocasse o gráfico do Ethereum aí, tu me apontasse como é que tá o andamento do Ethereum, porque, não sei se tu percebeu, mas o gráfico do Ethereum tá até mais bonito que outros, né? Eu, pelo menos, achei. Ele está relativamente mais forte do que outros gráficos, sem dúvida. Você põe vários outros gráficos aqui, que já caíram muito mais, né? Então, a Ethereum está aqui na minha tela. E ele tem um pouco de preocupação, né, do ponto de vista, assim, de ganhar mais combustível na queda. Ó, começou a cair, apareceu aqui 2 linhas roxas e foi para a segunda linha roxa. Passou o primeiro, vai para o segundo. Aí, 2 linhas azuis. Passou o primeiro, vai para o segundo. E ainda não passou, não chegou. E agora, quando ele subir, é outra coisa bonita aqui, Augusto, que a gente tem. Você não tem em nenhum outro lugar no mundo. Você consegue clicar aqui no nosso olho, assim, do futuro? O olho da Tandera, né? É o olho de aí Tandera. você faz um desenho para cima para ver o que os fractais Ficube vão fazer aqui no futuro. E falta aí, pouco para ficar verde, né? Falta pouco então, ó, já está verde aqui. Mas o bonito é que agora começou a aparecer suporte no curto prazo aqui, tá? Isso. Ele vai ter que navegar aqui essas linhas laranjas, mas o interessante é que 2 linhas laranjas já viraram uma só. Então, isso é uma dica que se o preço continuar respeitando essa linha roxa aqui, aí ele ganhou essa linha verde aqui, olha o alvo dele lá em cima. Ah, tá parecendo o alvo. Ó, tá bonito, não? É só colocar o seu mouse aí e Ficube vai falar aqui 34.086. O 3.486. Agora, se ele bater a cabeça aqui e começa a cair, aí ele volta para cá. Então, a gente não está fora do perigo, porque entre linhas é uma consolidação. Acima de todas as linhas é uma tendência de alta e abaixo, tendência de baixa. Mas entre linhas, a gente tem um pouco de perigo aqui. Olha só, nossa senhora, não tinha visto o semanal. O semanal eu não tinha visto. Ele fez uma barra de reversão, aí ele fez essa penúltima barra, um engolfo de alta, e agora essa semana ele está fazendo uma barra de confirmação desse engolfo. Isso aí. Se ele conseguir manter na próxima semana acima dessa barra desse doji que está aí, essa última barra, se a semana que vem for positivo, nós podemos sim retomar a tendência de alta no curto prazo. Porque eu gosto também da confirmação e a não confirmação da barra. Eu gosto de, às vezes, operar a confirmação da barra de sinal e, às vezes, a não confirmação dela também gosto de operar, que é vender, no caso. E vamos fazer uma coisa também bonita aqui? Vamos voltar para cá para ver a retração de 62% no gráfico semanal também. Meu Deus do céu. Olha, a gente às vezes tem setups, né, Augusto, que é obrigado a arriscar, porque, cara, mais bonito do que isso é muito difícil, né? Eu tenho outra maneira de ter muito confiança no movimento do preço. É outro indicador, a gente chama ele de PVPC. E aí,
basicamente são linhas verdes e linhas vermelhas. E quando a gente entra num gráfico horário, por exemplo, vamos colocar um gráfico horário. Quando a gente começa a ganhar uma linha verde, vai para o segundo. Ganha duas linhas verdes, como a gente tem aqui, vai para o terceiro. Olha, a gente tem duas linhas verdes, eles estão alinhados para cima. A gente escapou as linhas vermelhas, então não tem mais perigo acima dessas linhas vermelhas de queda, esse 2.220. Isso no horário, né? Isso no horário. Então, olha onde está o alvo. Olha onde está o alvo. Acima de duas linhas verdes, vai para a terceira linha verde. Olha onde está o alvo. 1.500, meu Deus do céu. 3.600. Então, o que vai acontecer aqui? A gente faz o seguinte, vem aqui, pegar todo mundo. Ai, meu Deus, ele está caindo de novo. Aí faz assim, começa a subir. Aí começa a fazer topos e fundos ascendentes, acima de duas linhas verdes e vai para o terceiro. Nosso terceiro vai cair um pouquinho, 3.200 mais ou menos. Mas isso aqui já é uma coisa muito bonita de ponto de vista técnico também. Isso quer dizer que daqui a pouco vai ser mais fácil a gente ter 3 linhas verdes. Olha só, 3 linhas verdes no gráfico horário é lua, rapaz. Aqui é lua. E aí, quando é que eles vão lançar os smart contracts esse ano? Agora em agosto é para ser lançado o testnet e talvez setembro ou outubro a fase final. Eu sei que você Olha gosta o fundo da dos ADA. deuses ali na ADA também, o fundo dos deuses. Eu sei que você gosta muito de ADA também. Vamos colocar ele no gráfico horário, só para mostrar para todo mundo o que acontece quando a gente tudo ganha. que eu tenho a ADA. Aqui atrás, quando ele subiu o ano passado, a gente só queria mostrar para todo mundo como é que é quando a gente tem forte tendência de alta, né? Bem aqui atrás começou. Ó, 1, 2, 3 linhas verdes. Isso aqui, meu amigo, é lua. Isso aqui é tendência. Então, a gente tem setups muito bonitos. Acima de 3 linhas verdes, você compra e segura, porque o negócio vai subir. E quando ele volta para a terceira, você compra de novo, porque ele vai subir. E se ele evitar essas linhas vermelhas, vai subir. E onde ele está nesse momento? Volta aqui. Volta. É o gráfico de uma hora. Volta. Então, ele chegou... Estou no gráfico horário, por isso, tá demorando muito. Isso. Aí, ó. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 2 linhas verdes. Onde está meu alvo? Vamos buscar. Cara, eu não estou nem vendo por enquanto. 2,16. 2,16. Então, vou ver outro modelo aqui. E vamos falar sobre comportamento relativo dos fractais Ficube. E eu acho que ainda a gente vai ter que andar de lado um pouco, né? Isso sugere realmente essa possibilidade de andar um pouco de lado, até essas linhas ficam todos juntinhos. Isso. Porque quando estão todos juntinhos e começa a subir, aí a gente começa a formar todos alinhados para cima, e aí o bicho começa a andar fortemente desse jeito aqui. Eu adoro essa média dourada subindo. Essa que eu quero ver subindo. A média esse aqui é bonito demais. 144. Essa aí é linda demais para pegar a tendência. Nossa Senhora. Tá muito bonito para a tendência, assim. Então, eu acho que o gráfico tá bonito. Aliás, a gente está vendo aqui, não sei se eu mostrei hoje à noite, mas a gente tem aqui nos moedas digitais o nosso prisma que rastreia essas condições em tempo real. A gente consegue ver nos 30 minutos se o mercado está subindo ou caindo. 6 e 7 são compras. Olha tantos papéis agora que a gente tem nos 30 minutos subindo. Porém, 120 minutos ainda está com muitos 3 e 4. E 3 e 4 é consolidação. E aí, então, ele não vai longe ainda, até a gente começa a pegar 6 e 7 nos 120 minutos. E a gente não tem isso ainda. Então, é uma situação de bastante perigo no momento, né? Pode subir, pode cair, pode subir, pode cair. E o gráfico diário não mostra ainda pressa para comprar, porque está tudo consolidado, até ainda um pouco de venda aqui. Então, a gente tem tempo, não precisa se preocupar.
A gente vai ver, assim, operações do curto prazo e lançar calls no Ficube para dar 50% em 2 dias, 3 dias, né? É? Assim, tá suficiente, né? Tá Sempre o stop suficiente. desse tamanhozinho, o alvo bem distante.